Pastor André, a gente se conhece há muito tempo, como ele falou, desbravando aqui esses bairros aí, grupo de evangelismo noturno. E eu nunca mais vi um grupo como aquele do nosso tempo, né, de jovens. Mas ainda tem ainda homens e mulheres de Deus que saem às ruas pregando a palavra de Deus pela madrugada. É um momento assim que muitas pessoas estão nos bares, estão andando por aí, né, usando drogas. E aí Deus levanta jovens cheios do Espírito Santo para pregar a sua palavra para essas pessoas. E muitas almas se rendiam aos pés de Cristo. E às vezes a gente passava até por batalha espiritual, irmãos. Não é fácil. Mas nós saímos todo mundo com a vida no altar. Todos consagrados. E a gente sempre dizia, quando um estiver falando, os demais se orando em espírito. E era assim que a gente fazia. Amém? Para que não venha um falar depois do outro. Mas sempre a gente orientava. Quando estiver ministrando, pregando para alguém, fica em espírito de oração, porque o diabo pode agir. Glória a Deus. Já hoje eu já ganhei uma alma para Jesus. Facebook hoje, um jovem afastado, usuário de droga, filho de pastor. Me encontrou no Facebook hoje, eu orei para a glória e a honra do nome do Senhor na vida dele. Ele disse, não, hoje mesmo eu vou para a igreja e ainda vou mostrar a foto que eu voltei para o Senhor. E isso, irmãos, é o que Deus tem feito. Aleluia. O Senhor está salvando ainda, irmãos. Deus ainda, por meio das redes sociais, o Senhor está operando. E a palavra que o Deus me deu para me trazer nessa noite, irmãos, está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 24, vamos ler alguns versículos. Esse foi a palavra que Deus me deu. Glória a Deus. Eu vou meditar nela nessa noite. E eu quero que você fique atento, porque esta palavra vai falar muito forte no nosso coração. Eita, glória! Não espere revelação, não espere profecia. Eita, amém? Glória. Mas fique ligado na palavra. Amém? Glória a Deus. Deus às vezes me usa para me entregar uma palavra, uma revelação. Mas isso é quando Ele quer. Amém? A última vez que eu estive aqui, Deus mandou entregar uma palavra para a irmã missionária Elisângela, que a missionária lembra. Sobre a gravidez, né? Que ela vinha lutando há muitos anos, eu nem sabia. E Deus falando, fala. E aí Deus deu, foi honra, né? Foi dupla honra, né? Duas meninas lindas. Quem estava aqui naquele culto sabe que foi uma bênção. Glória a Deus. Deus faz assim, irmãos. Há por aí muitas profetadas por aí, não acontece, os irmãos até se desviam. Mas Deus ainda fala na terra. Ainda tem homens e mulheres de Deus que Deus usa nessa terra. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 29. Que diz assim a palavra do Senhor. Todo, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre o que, a igreja? Sobre a rocha. E veio a chuva, os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e deram com império contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sobre o quê? Sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras não as pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, transbordaram os rios, e soprou os ventos, e deram com império contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Versículo 29. Porque as ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Senhor da glória. Meu Deus, nesse momento eu vou ministrar a Tua palavra, Deus. Eu peço, meu Pai, a graça e a inspiração do Teu Espírito Santo
para que eu possa falar segundo o Teu Espírito, Deus. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, nem da minha carne, Pai, mas que seja o Senhor falando através da minha boca nessa noite. Que essa palavra venha trazer uma edificação, um fortalecimento e um despertar para a nossa vida, Deus, que somos os Teus servos e estamos caminhando para o céu, Deus. Eu te peço nessa noite, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite. E que no momento que nós estivemos aqui, ó Deus, nós viemos se desligar de tudo que vier nos atrapalhar, de toda distração. Aleluia. E está com a nossa mente e o nosso coração voltado, aleluia, para a Tua palavra e para a Tua adoração nessa noite. Pois assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu estava lendo, meditando esse texto, e eu estava refletindo, irmãos, como a caminhada cristã não é tão fácil. Não é tão fácil a gente seguir a Cristo. Como muitos podem até dizer, não, mas vem para Jesus, aceita Jesus, Ele vai perdoar os teus pecados, e as lutas vão acabar, a dificuldade, e vai ser só vitória daqui para frente. Se você é um derrotado, Deus vai te fazer um vencedor. Sim, é verdade. Mas às vezes, irmão, a gente esquece de dizer para as pessoas que quando elas não aceitam Jesus, os problemas não vão sumir, as lutas não vão acabar, as tentações também não, e nem a dificuldade. Glória a Deus. Então, lendo esse texto e meditando, Jesus falando sobre os dois fundamentos, irmãos. Aqui havia multidões ouvindo esta palavra, aleluia, que Jesus estava proferindo sobre os dois fundamentos. Glória a Deus. E nós sabemos, irmãos, que para se construir uma casa, um prédio, tem que ter um fundamento, tem que preparar aquela área, aquele terreno. Ninguém constrói uma casa em qualquer lugar. Você construiria uma casa em cima de um barranco? Quem faria isso? Eu não faria. A gente constrói a casa num lugar, você vê que o terreno é plano. Ali você vai cavar aquelas valas ali, vai colocar pedra, cimento, ferro, aquelas estruturas para poder segurar as paredes. Esse prédio aqui ele foi construído aqui. Nós não estamos vendo, mas aqui tem ferro aí, tem concreto, tem essa laje para quê? Para que possa suportar o peso. Glória a Deus. Trazendo, irmãos, para a nossa vida espiritual, o crente ele não pode simplesmente ser um crente que só ouve a palavra de Deus e quando sai do culto, chega em casa, já esqueceu o que foi falado, o que foi ensinado. Aleluia. Jesus falando sobre os dois fundamentos, aquele que ouve a palavra e aquele que coloca em prática no dia a dia na sua vida. Eis a razão porque tem muitos irmãos que não suportam, irmãos, esse mundo aí fora, as tentações que vem, que nos sufoca, que quer nos tirar do nosso foco, do nosso propósito que um dia nós tomamos, que foi em servir a Deus, que foi largar tudo, o mundo do pecado, e fazer a vontade do Senhor, andar na sua luz, e fazer a sua obra. Aleluia. E tem muitos irmãos que às vezes passam por luta, por dificuldade, por fraqueza. Mas a palavra está dizendo, irmãos, que nós temos que ouvir ela e temos que colocar ela em prática. Aleluia. É verdade, sim. A tua casa espiritual tem que estar alicerçada na palavra. Aleluia, glória a Deus. Você não pode se distrair com nada, irmão, com distrações, com nada que venha roubar aquilo que foi colocado, semeado no teu coração. Jesus aqui viu uma multidão que estava ouvindo ele. E o texto diz que eles ficavam maravilhados com a doutrina de Cristo. Por quê? Porque Jesus ele ensinava com autoridade. Não como os escribas se reuniam na sinagoga, que eles pegavam lá um rolo do livro e eles abriam e liam, aleluia, simplesmente ali fazia aquela liturgia, fechava e fazia o seu momento devocional e todos iam para casa.
Não havia nada de diferente no meio deles ali naquela sinagoga. Então as pessoas ficavam maravilhadas porque Jesus ensinava com poder e autoridade. As palavras de Jesus, ela não caía por terra, ela descia para o coração das pessoas, irmãos, e produzia algo diferente. Glória a Deus, produzia neles alegria. Glória a Deus, uma segurança. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há muitas pessoas que pensam que Jesus estava, que Pedro era o fundamento da igreja. Não, Pedro não era o fundamento. O fundamento é Cristo. Jesus estava falando sobre Ele mesmo, ó, sobre esta pedra, sobre mim. Essa igreja vai ser edificada. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aleluia, glória a Deus. E o nosso fundamento é Cristo. Glória a Deus, aleluia. E quando nós, irmãos, aceitamos a Cristo, praticamente agora desse ano, se Deus permitir, eu vou completar 30 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E nesse período todo de caminhada, você imagina, né, irmão? Que o diabo tem armado de cilada, de tudo, para querer barrar, para querer me tirar, para me fazer fracassar na fé. Porém, a minha fé está aqui na palavra. Eu estou seguindo como um homem prudente, que estou edificando a minha casa espiritual na palavra do Senhor. Pode vir o vento, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir o que vier, mas se eu continuar olhando para a palavra, continuar alicerçando a minha fé na palavra, nada vai me abalar, nada vai me tirar. Eita glória, é verdade. E é assim que tem que ser a minha, a sua e a nossa vida, alicerçada na palavra de Deus. Aleluia, isso aqui é forte, irmãos. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E põe em prática, ele é comparado com o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aleluia. É verdade. E veio a chuva, veio o vento e bateu com força. É como eu falei anteriormente, nós não devemos simplesmente ser ouvintes esquecidos. Estou pregando aqui, mas eu vou levar para mim essa palavra. Quando eu sair daqui, eu vou sair daqui para casa meditando essa palavra. Aleluia. E falando para o Senhor: Senhor, eu preciso melhorar mais. Senhor, eu preciso renunciar mais. Senhor, eu preciso buscar mais a Tua presença. Senhor, eu preciso jejuar mais. Eu preciso me humilhar mais. Aleluia. Ser dependente inteiramente de Ti, ó Deus. Aleluia, da Tua graça, da Tua misericórdia. Eu vou sentir a presença de Deus e a graça do Senhor para entregar esta palavra nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso melhorar mais, Espírito Santo. Eu preciso buscar mais a Tua presença. Aleluia. Eu preciso buscar mais a santificação e a pureza para a minha vida, para que o Senhor continue a me usar, para que o Teu Espírito Santo não se afaste de mim. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque o diabo, irmão, nesses últimos dias, eu não sei se você já tem observado nas redes sociais, que é de pastores, missionários, mulheres e homens de Deus que o diabo está derrubando. Pastores, presidente de igreja grande, escândalos e mais escândalos. Homens de Deus, mulheres de Deus. É preciso, irmão, a igreja se despertar, porque o diabo ele não está brincando. Satanás não está bombardeando a igreja do Senhor Jesus. Quando Deus me deu esta palavra, eu digo: Senhor, me dá graça para me pregar, porque eu não sei quem é as pessoas que o Senhor vai levar para ouvir essa palavra. Eu não sei quem vai receber esta palavra como um despertar ou como uma exortação.
Para mim, irmãos, é um despertar, é uma exaltação, porque Deus quer o melhor para mim. Deus não me quer, irmãos, eu andando, rastejando. Deus não me quer eu andando de cabeça baixa. Deus não me quer eu entregando os pontos para o inimigo, de maneira nenhuma. Deus quer que eu ande na plenitude do seu Espírito Santo. Aleluia, que fica na casa sobre a rocha. Aleluia, glória a Deus, também que é a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Obedecendo esta palavra, irmãos, e guardando ela no coração, como o salmista Davi falou. Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que acontece, irmão? Que a gente às vezes deixa de lado. Quando a gente se acomoda, quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, quando Deus começa a operar, quando Deus começa a agir, aleluia, aí parece que a gente se acomoda um pouco, deixa de buscar mais, deixa de orar mais. Não, o Senhor já resolveu, as coisas já estão melhor para mim. Não, irmão, quanto mais Deus te abençoar, mais busca a sua presença. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Quanto mais Deus te abençoar, mais que você tem que buscar, mais que você tem, aleluia, de dobrar o seu joelho em oração e gratidão ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Deixa ali, Senhor. Glória a Deus. Nesse texto, irmão, Jesus fala sobre dois fundamentos: a rocha e a areia. A rocha representa a palavra de Deus e a obediência a ela, enquanto a areia representa a falta de fundamento e a obediência. Está vendo, irmão, perigo? Quando nós obedecemos, aleluia, glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor, quando nós obedecemos, Deus, Ele vai abrindo portas, Deus vai nos abençoando em todas as áreas da nossa vida. Aleluia, quando nós alicerçamos a nossa fé na palavra de Deus, quando nós obedecemos. Eu estava em casa meditando um texto também, que eu até anotei aqui para não esquecer, irmão. O caso de Saul. Saul, quando ele foi para a guerra contra os amalequitas, a Bíblia diz que Samuel falou para ele: não sai enquanto eu não chegar. Eu vou fazer aqui o sacrifício ao Senhor e vou esperar a resposta de Deus. Se Deus disser não vá, não vá. Mas se eu fizer o sacrifício, Deus disser vá, porque a vitória é certa. A Bíblia diz que ele foi, a primeira vez ele esperou Samuel, o profeta Samuel chegar, fez o sacrifício tudo, ele foi e venceu. Mas da outra vez que ele foi para outra guerra, Deus já tinha falado para ele: ó, mata o rei, mata tudo, animal, tudo, não traga nada, nem ouro, nem prata, nada, acaba com tudo, Saul. Ele foi para a guerra, venceu a guerra, ficou com pena das vacas, trouxe ouro, trouxe prata, ele trouxe, então, deixou até o rei ainda vivo. Meu Deus, pela súria de raça, que vai. A Bíblia diz que quando Samuel foi se aproximando, ouviu os boi, ouviu os barulhos de boi, chamou eles: o que aconteceu? O que foi que foi falado para ti? É porque eu vi essas vacas bonitas, esses boi, tudo eu preciso para sacrificar ao Senhor, irmão. Como se Deus precisasse. A Bíblia diz que o melhor o que, irmão? É obedecer ou sacrificar? Obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não foi só uma vez, não. Ele desobedeceu. Da outra vez ele pegou, Samuel estava demorando para fazer o sacrifício. Chegou: rapaz, Samuel está demorando demais. Ele disse: profeta está demorando. Peraí, pegou lá o altar, ajeitou o altar. O que
foi que aconteceu com ele? Deus tirou o reinado dele. Deus tirou, irmãos, a fé dele. Enquanto ele estava dando ouvido à palavra do homem de Deus, do profeta, Deus estava com ele. Mas no momento que ele desobedeceu, perdeu o reinado. Eita Deus! O diabo, irmãos, ele é assim, viu? Você está bem, está prosperando, Deus te abençoando, mas tem momento que ele vai querer falar no teu ouvido: não era mais não, mulher. Ei, rapaz, não era mais não. Ela está abençoada. Não precisa mais ir buscar Deus lá na palavra, não. Já conhece a palavra. E aí a pessoa, irmão, ó, vai caindo na conversa do diabo. Daqui a pouco você perde a salvação, perde a alma, perde o céu, perde a coroa de glória, perde a presença de Deus, como Saul perdeu. Não só o reinado, perdeu a presença e foi atormentado por um espírito maligno. Essa palavra, irmãos, ela está falando forte comigo também nessa noite. Eita, glória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Está falando forte comigo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória. Se eu fazer uma pergunta, não fique zangado comigo, não. Você está alicerçando a tua fé aonde? O que é que você está alicerçando a tua fé? Você está alicerçando na palavra, glória a Deus. Mas se você tiver em distração, tem o Espírito Santo de Deus te despertar. Oh, glória! Porque Deus vê muitos pela madrugada, irmão, num sono tão profundo. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus vai lá e cutuca e diz: vai orar, vai buscar a minha face, se desperta. Aleluia, está baixando a guarda, se desperta, vai orar. É verdade, Jesus. E o sono é tão forte, tão grande, que não consegue buscar. Nossa, aleluia. Eita Deus! Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. É tempo, irmão, de despertamento. Nessa noite Deus está trazendo uma palavra de despertamento para nós nessa noite. Você pode buscar, irmão, mas ainda é pouco. Você pode jejuar, mas ainda é pouco. Você pode meditar, mas ainda é pouco. Aleluia. De tudo que eu fizer para Deus, Deus vai ainda é pouco. Eita Deus, é verdade, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória. Fala, Senhor Jesus. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava 3 horas da manhã. O Espírito Santo me despertou para me orar. E eu assisti um vídeo de um homem de Deus dizendo que a melhor hora para orar é às 3 horas da manhã. Porque ele disse que não é porque tem muitos crentes orando, é porque é uma batalha, uma guerra espiritual travada no céu, irmãos. Ele disse que os demônios, principados. Só que tem um porém, irmãos. É algo que Deus faz acontecer no reino espiritual. É o agir de Deus. Aleluia. Eita glória! Guerreando juntamente com os seus anjos. Glória. A nosso favor. Obrigado. E eu tive uma experiência, pastor André. Eu fiquei um pouco com medo, mas eu estava de joelho, estava com meus olhos fechados, eu estava em oração. Mas eu senti o céu ali dentro do meu quarto. Eita E de repente, irmãos, eu senti como que uma presença ruim, de algo que estava ali próximo, eu não me tocava, mas que estava como se com uma ira tão grande, porque eu estava orando, eu estava repreendendo as hostes espirituais da minha casa. E eu senti aquela presença, mas ao mesmo tempo, isso aqui, irmãos, é uma experiência que eu tive, aleluia. E eu ouvi a voz de Deus dizendo comigo: não tenha medo, meu Senhor, eu estou aqui, continue orando. Continue orando. E eu ouvi, pastor, Deus repreendendo, o próprio Deus repreendendo Satanás. Eita glória! É por isso que a Bíblia diz que o anjo não se atreveu a expulsar demônio. Ele disse: o Senhor te repreende. Naquele momento, eu ouvi nitidamente Deus, naquela madrugada, expulsando
Satanás, naquele momento ali, eu senti um medo, eu senti água, minhas carnes tremiam por dentro. Aleluia, glória a Deus. E quando eu ouvi a voz do Senhor, aleluia, eu senti que o ambiente ali ficou um ambiente angelical. E eu comecei a orar em línguas, não parava mais. Era variedade de línguas. Eu não conseguia falar mais em português. Eram línguas estranhas. Na madrugada, 3 horas da manhã, irmão. Aleluia, glória a Deus. Não é fácil, irmão, vida de homem e de mulher de Deus, que Deus levantou na terra para fazer a diferença. Não é fácil, irmão. Aleluia. Tem pessoas que dizem: Senhor, eu quero ser um profeta de Deus na terra. Senhor, eu quero que o Senhor me use na terra. Para esteja preparado. Esteja preparado, irmão, porque Deus não vai dar nada de graça, não. Aleluia. Tem que buscar, tem que renunciar, tem que jejuar, tem que chorar e tem que aguentar as pedradas também. Eita, glória! Tem que aguentar as pedradas, irmão. É verdade. Eita. Porque vai ter pessoas que vão achar: essa irmã quer aparecer, esse irmão só quer ser. Não, irmão, não é isso não. É porque a gente busca. É porque a gente busca, irmão. É porque a gente ora. Aleluia, a gente entra em batalha, irmão. Glória a Deus. E tem irmãos que não aguentam não, irmão. Não aguentam não, eles saem mesmo. Aleluia, mas eu estou pregando aqui, aleluia, para pessoas que não retrocedem, para pessoas que não recuam, mas que avançam. Aleluia, glória a Deus. E se você foi chamado por Deus, aleluia, pode ter certeza que Deus ele vai, aleluia, cuidar de ti, do teu ministério. Não recue nem um passo, mas avance. Ainda que Satanás se levante usando pessoas para te difamar, para falar mal de ti, não te preocupa. Quem te conhece é Deus. Quem te conhece é Deus e sabe da tua intimidade com Ele. Meus irmãos, alguns anos atrás eu ficava preocupado, atribulado, as pessoas falavam: hoje missionário, eu só dobro o meu joelho e falo com Deus. Quem me conhece é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem me conhece é o Senhor. A minha casa está edificada sobre a rocha. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E quem me chamou é fiel para cuidar de mim. E tem cuidado ao longo de todos esses anos. É verdade. Porque eu sou bom, não é porque Deus me ama. Aleluia. E Ele teve misericórdia da minha alma. Quando eu era um drogado nessa cidade aqui, um drogado, bebedor de cachaça, o Senhor foi e usou um crente que nem lê sabia, não tinha nem a primeira série, me ganhou para Jesus. Quantos muitos que eram crentes na minha rua tinham medo de pregar para mim. Tinha medo, acho que me via como marginal, né? Me via como marginal, perdido sem salvação. Aí Deus pega uma pessoa lá de longe e evangelizou. Eita, glória a Deus, é verdade. Me mostrou o caminho da salvação, que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz. Quando ninguém não dá mais nada, aí o Senhor disse: mas esse aí é um vaso que eu vou levantar. Aleluia, vai trazer muitos para a minha maravilhosa luz. É verdade. E assim o Senhor tem feito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E veio a chuva e transbordaram o rio, bateu com força contra aquela casa que caiu, porque estava alicerçado sobre a rocha. Aleluia, glória a Deus. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática é comparado a um insensato que edificou a sua casa sobre a areia. É um perigo, né, irmãos? Construir na areia sem alicerce, sem nada, né? Cristão que deixa de orar, que deixa de buscar, que deixa de ler a palavra, que deixa de congregar, não dá muita importância para as coisas de Deus, não dá muita importância, não dá valor às coisas de Deus, mas
Aquele que dá valor às coisas de Deus, considera a palavra, aleluia, que recebe ela com alegria. Glória a Deus, saindo daqui da casa do Senhor, chega em casa, pega a Bíblia novamente, vai meditar com mais calma, com mais tranquilidade. Aleluia. É aquele crente que ele simplesmente não vem para a casa do Senhor, ele vem, ele ouve a palavra, chega em casa, ele vem meditar e vai dizer: Pai, verdadeiramente, essa palavra foi para mim. Essa palavra falou muito no meu coração e eu vou fazer isso, vou colocar em prática no dia a dia. Não é como aquele que jeita, se a fulana estivesse aqui, ela ia ouvir essa palavra, né? Eita, mas se o fulano estivesse aqui, era para o fulano, né? Nada, irmãos. A palavra é para mim, é para você, para aquele que está presente. Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com aqueles que estão presentes. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus fala para aqueles que estão presentes. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como é que está a tua caminhada de fé. Aleluia, eu não sei como é que está, mas Deus conhece. Glória a Deus. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Eita, glória a Deus. Edifica a tua casa espiritual na palavra. Aleluia, glória a Deus. Edifica na palavra. Porque mesmo que venha luta, dificuldade, problema financeiro, mas você vai estar com a tua fé alicerçada na palavra. Glória a Deus. Vai estar em oração, buscando ao Senhor, esperando de Deus a resposta que você precisa. Mas se você não colocar, a tua casa vai estar alicerçada, a tua casa espiritual na areia. Qualquer coisinha vai te tirar, qualquer coisinha vai fazer você desanimar, qualquer coisa você vai murmurar, vai reclamar, e vai dizer como alguns que eu conheço: rapaz, essa coisa é difícil, tudo para mim é difícil, é tanta luta, é tanta prova, eu não vejo Deus fazer nada, eu não vejo agir de Deus. Irmãos, como é que Deus vai fazer algo, irmão, na nossa vida, se a gente não orar, não ler a palavra, não congregar, não orar, irmãos? Deus não vai fazer nada, irmãos. Está lá, acomodado, né? Esperando acontecer alguma coisa. Mas você tem que se levantar. Tem que se levantar. Aleluia, glória a Deus. Tem que se levantar. Oh, aleluia, dizer: eu, a partir de hoje eu não vou mais aceitar essa situação. E veja onde é os pontos que você precisa melhorar. É os pontos que você precisa melhorar. Eu preciso melhorar aqui. Eu preciso melhorar aqui nessa área. Eu preciso melhorar também aqui. Aleluia. Quando você descobre, irmãos, os pontos que você precisa melhorar, renunciar. Aleluia, glória a Deus. E você coloca um propósito a partir de hoje, irmão, estar em oração. Não só lá na igreja, mas em casa. Eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta, aleluia, e vou falar com Deus em oração, me colocando na presença dEle, aleluia, glória a Deus. Quando você fazer isso, Deus lá no seu trono vai estar vendo, aleluia, que você foi despertado, aleluia, para buscar a sua presença, glória a Deus. E Deus vai começar a agir, aleluia, na tua vida, na tua casa, no meio dos teus, aleluia. Você vai ver Deus agir, você vai ver a diferença. Eita, glória a Deus, é verdade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você vai ver o agir de Deus. Eu lembro-me quando eu entreguei minha vida para Jesus no ano de 96, só era eu no meio da minha família. Tive muita dificuldade. Tinha dia que eu faltava brigar com meus irmãos na porrada, para a igreja. E era aquela confusão. Eu ia para a igreja, quando chegava, meus irmãos estavam na porta de casa com o som ligado, bebendo, era fumatinho. Eu chegava e falava: a casa da nossa mãe não é um barão, por que tu não... E eu pensava, irmãos, que guerra espiritual era eu falar, eu mesmo. Meu irmão mais novo, Gedeão, ele voltou para Jesus. Ele aceitou Jesus quase junto comigo. Passou 20 anos no mundo aí, nas farras. E uma vez eu fui tentar convencer ele a voltar para a casa do Senhor. Mas ele tinha as unhas grandes. Ele passou a unha pequenininha aqui, ó. Ele ficou assistindo, sabe? Se agarrando
e larguei essa vida, se eu morrer e tal. E eu brigava e bati o pé, e eu pensando, irmãos, que eu consagrado, né? Que eu tinha do Espírito Santo, e eu pensava que era dessa forma que ele zangava, ele saía, eles tanta coisa aí, irmãos, não sei o que isso. E eu, meu Deus do céu, rapaz, tu sai dessa vez, você esteja junto comigo. E quanto mais eu falava, mais ele ficava zangado. Uma vez eu fui orar, eu não me lembro, como se fosse hoje, personagem. Eu fui orar, aí o Espírito Santo de Deus chegou tão calmo e sereno e disse assim: não é desse jeito. Não é dessa forma. Oh Deus, não é dessa forma que tu vai trazer os teus para mim. Não é dessa forma, não é brigando. Porque tu é meu servo. Aleluia. Aleluia. Tu vai fazer diferente. Tu vai orar. Tu vai jejuar pela tua família. Oh, glória a Deus. Tu vai fazer simplesmente isso. Tu vai orar e tu vai jejuar pela tua família. Aleluia. Irmão, naquele dia eu chorei dentro do quarto. Chorei diante do Senhor. Pedi perdão para Deus. Porque, irmãos, eu estava começando na fé. E eu buscava a Deus. Não convertido que buscava mesmo a Deus. Buscava, irmãos. A gente ia para a vigília. A gente ia para... Quando tinha festa de crente, a gente ia de pé, de bicicleta, a gente queria saber a distância, a gente queria estar no meio. E eu comecei a ficar isso me incomodando na porta da casa da minha mãe, meus irmãos. E aí, quando o Espírito Santo de Deus falou para mim que não era dessa forma, eu comecei a ficar diferente. Aí Jesus levou primeiro meu pai, trouxe ele, depois levou para a eternidade. Aí aquilo ficou na cabeça dele, quando eu estava pensando assim, glória, quer saber de uma coisa, eu vou me reconciliar. Aí se reconciliou, tá, filho. Depois foi a minha mãe, católica daquela de dormir com o rosário no pescoço. E eu explicava com ela, não, isso aí eu só orando. Quantas vezes eu evangelizava ela e ela ficava zangada comigo, porque ela atacava mesmo, imagem, tanta coisa, falta sabedoria, irmão. A minha casa não estava dando licenciada do jeito que Deus queria. A presença de Deus estava em mim, mas eu estava usando as armas de uma forma errada. E aí um dia Deus preparou um ambiente, irmãos, e eu tive a alegria e o prazer de orar por ela. Minha mãe aceitou Jesus, está crente. A minha irmã que chegou agora de Brasília, está lá, veio para o Maranhão, que foi para o Maranhão, está crente, com o filho dela. A outra que ficou, está servindo ao Senhor lá em Brasília. Irmão, Deus foi só salvando. Quando eu passei a edificar, diferente. Estava usando diferente, eu estava alicerçando de uma forma errada. E aí Deus começou a salvar. Agora meu sobrinho aceitar Jesus. Está faltando meu irmão, que era o que fazia a zoada dele na porta de casa. Está faltando só ele, completar hoje. O outro, que é o meu irmão mais velho, que é o Ramos. Eu também orei por ele. E a forma que Deus salvou ele. Eu não sei como é que Deus faz, não. Eu sei que ele bebia muito, caiu na depressão, passou a usar remédio controlado e ele ficou louco na cabeça. Louco, com remédio controlado. E ele não saiu mais para canto nenhum. Depois deu diabetes, deu tanta doença, deu tanta enfermidade no corpo dele. Vai fazer agora, parece que 3 vezes que Jesus levou ele para o descanso. Mas Deus salvou. Uma vez ele acordou lá e gritando, faz fora na casa da minha mãe. E eu estava lá e eu falei, o Espírito Santo de Deus vai lá e ora por ele. Vai lá e ora por ele. Aí eu levantei e fui lá e disse, não, por que está assim? Ele olhava para mim. E aí não falava coisa com coisa. Eu disse, rapaz, tu quer aceitar Jesus agora? Tu quer que eu ore por ti, tá aceitando Jesus? Eita, aí ele me olhando assim, com aquele olhar meio assim estranho, né? E eu falei mais uma vez, tu quer aceitar Jesus? Eu quero orar por ti. Tu quer que eu ore por ti, Ramos? O nome dele é Ramos. Posso orar ele? Ora. Vamos ver, eu fiz uma oração, coloquei a mão na cabeça dele e comecei a orar. Sabe, irmãos, aquela oração que você ora por alguém da tua família, que tu sente assim, uma alegria, um gozo tão grande no teu coração, foi o que aconteceu comigo.
Eu orei por ele naquele momento. Eu falei: Senhor, eu não peço que o Senhor venha curar ele ou restaurar a saúde dele, Senhor, mas eu te peço, perdoa todos os pecados dele, Deus. Aleluia. Escreve o nome dele no livro da vida, Pai, e liberta a alma do meu irmão dessa prisão, Senhor. O inimigo aprisionou, meu Deus. Liberta a alma dele, Pai, e que a partir de hoje o Senhor vai cuidar da vida dele. Está nas tuas mãos, Senhor. Toma de conta. Se for para o Senhor levar, o Senhor vai levar. Se for para o Senhor curar, o Senhor vai curar. Mas toma de conta da alma do meu irmão. Orei por ele. E quando eu orei por ele, irmãos, eu perguntei para ele o que foi que ele sentiu no momento da oração. Sabe o que foi que ele falou? Ele disse que sentiu, missionário, um vulto, uma sombra, algo escuro, saindo de perto dele. E eu entendi naquele momento que era o espírito de loucura, irmão, que havia ali na vida dele. Que às vezes ele acordava gritando, falando alto, não falava coisa com coisa. E eu sempre ia e orava por ele, mas aquilo voltava de novo. Mas nesse dia foi o dia que Deus libertou a alma dele. Aleluia, não passou nem 2 meses, irmãos. Ele teve uma piora, eu levei ele para o socorro com o meu irmão. E quando meu irmão chegou lá, primeiro meu irmão foi sozinho, depois foi que eu fui. Depois eu voltei. Fizeram todos os exames nele, irmãos. Aí ele disse que deu. Não sei que ele piorou de uma hora para outra. Deu embolia pulmonar. E deu problema no coração. Não sei que Deus levou. Com embolia, com problema no coração, infarto. Eu sei que Deus levou ele. Deus levou. Deus levou ele para o descanso. Glória a Deus. E uma coisa, quando a gente estava velando ele, uma coisa que eu olhei para o semblante dele, o semblante dele parecia que ele estava dormindo. Ele não estava, pastor, com o semblante de quem estava sofrendo, mas o semblante dele estava de quem alguém estava simplesmente só dormindo. Alguém chegava no caixão e me olhava assim e via a mesma coisa, irmão. A forma como Deus tem os seus meios de salvar, irmão, e de levar, aleluia, para o descanso. Mas, irmãos, eu tive que tomar uma posição diante de Deus. A minha fé, irmãos, eu estava alicerçada quase que na areia. Porque qualquer coisa que acontecia, eu já ficava zangado, eu já ficava irado, porque eu não aceitava, irmãos, eu estava dentro de mim. Meu Deus, mas como é que pode assim? Eu chegava mesmo. Eu chegava, era da igreja. Chegava do culto alegre, culto avivado. Mas quando eu chegava na casa da minha mãe, eu vivia parecendo um bairro, chegando na porta, eu chegava. A minha fé estava na areia, praticamente, porque quando eu chegava me abalava. Mas no momento que Deus falou para mim como era que era para mim fazer, Glória a Deus. vai orar. Vai buscar a minha presença. E aí, irmãos, a minha fé foi alicerçada na palavra. Quando eu chegava, eu não dizia nada. Eu não dizia nada. Não dizia nada, só orava e o Senhor ia salvando. Aleluia! Eu vou dizer que eu e toda a minha família servimos ao Senhor. Eu creio que está faltando só meu sobrinho e esse outro irmão. Deus vai libertar ele. Porque eu estou orando, irmãos, eu estou buscando, estou colocando a minha fé em ação, alicerçada na palavra. Glória a Deus. Alicerçada na palavra, irmãos. Porque se não for assim, irmão, nós vamos perder essa batalha. E a nossa guerra, ela não é física. A nossa batalha ela é espiritual, a nossa guerra é espiritual. Porque às vezes muitos irmãos não entendem o que acontece dentro da tua casa, no meio da tua família. É verdade. Peça discernimento para Deus, irmão. Peça para Deus abrir o teu entendimento, abrir os teus olhos espirituais. E você vai ver que algumas coisas é o inimigo, irmãos, agindo. E às vezes a gente está com nossos olhos espirituais tampados. E nós não conseguimos ver. Por isso que Deus usou Paulo para pregar para os irmãos de Éfeso. Uma das suas cartas, lá é Éfeso capítulo 6, versículo 10, onde ele fala de se revestir das armaduras de Deus. A couraça da justiça, o capacete que protege a cabeça, o escudo da fé. Aleluia!
E às vezes a gente está com a palavra na mão, irmãos. E às vezes a gente está perdendo espaço. Será que Deus não está querendo que você se desperte e vá buscar essas armaduras? Quem sabe você deixou ela lá, está lá encostada. E Deus quer que você se reviste dessas armaduras. E Paulo diz para quando vier o dia mau, você vai estar o quê? Firme, inabalável. Pode até surgir um problema, mas você vai estar com a sua fé alicerçada na palavra. Eita glória. Não vai de maneira nenhuma te abalar, se você tiver revestido. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E é interessante, irmãos, que ele fala sobre a armadura, né? Todo mundo sabe o que é armadura, né? Capacete que protege a cabeça, escudo, todo mundo sabe. E naquela época, quando o guerreiro ia para a guerra, ele não ia só com a cara e a coragem, não. Ele se preparava, irmão. Ele levava escudo, ele levava lança, ele colocava aquela armadura para proteger de flecha, capacete. Usava até aquelas caneleiras também, de bronze. Aqui, ó, no ombro. E tinha aqueles que iam mais longe, ele usava aquela armadura completa, só ficava só isso aqui de fora. Se vinha essa flecha, não entrava. Se vinha essa espada, estava tudo protegido. Estava fácil para ele entrar na guerra e vencer o inimigo, irmãos. Se você deixou a sua armadura em algum lugar, volte lá e pegue a sua armadura e comece a guerrear. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não fique disperso, não fique em distração. Se desperta, aleluia, no nome do Senhor Jesus. E guerreia contra, aleluia, as forças espirituais da maldade. E não deixe o inimigo ganhar espaço, aleluia. Mas bota ele para correr debaixo do nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quero convidar a igreja de pé, irmãos. Aleluia. Então nós fazemos uma oração, glória a Deus. Fazemos uma oração, nós vamos apresentar a nossa família, o nosso lar, glória a Deus, as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não vamos permitir, irmãos, Satanás venha querer nos envergonhar. Envergonhado está sendo ele. Aleluia, glória a Deus. Ele não tem poder de tocar em nenhum de nós. Porque a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, o diabo não lhe toca. Não toca, irmãos, ele não tem como lhe tocar. Se Deus não permitir, ele não lhe toca. O diabo só toca se nós der lugar ao pecado e abrir brechas. E aí ele toca, ele ciranda, ele faz o que ele quiser. Aleluia, mas se nós estamos com a nossa vida alicerçada na palavra, ele não vai tocar de maneira nenhuma. Aleluia. Quem quer orar pela família, pela tua casa? Procurar o que você quer colocar diante do Senhor. Aleluia. Você coloca a tua fé em ação nesse momento. Eu quero estar orando, glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu quero pedir também, pastor André, missionário Jesulene, lembra do nome da Cíntia, viu? A Cíntia está passando por um momento muito difícil. Lembra do nome dela, viu, missionário? Mulher de Deus. Já atingiu mais uma vez, viu? Satanás, ele é assim. Quando ele não acha brecha, o sacerdote, ele vai procurar ela onde? Viu? Estou orando pela vida dela. Sempre lembro do nome da Cíntia. Para Deus fazer a obra. O inimigo, irmãos, o inimigo, ele tem uma fúria muito grande contra a minha vida. Muito grande mesmo. Mas isso aí não me abala, não. Eu estou de pé aqui porque eu estou orando. Eita, glória a Deus. Não baixei a guarda. Mas a fúria de Satanás contra a minha vida é grande. É grande. Mas sempre quando ele se levanta, o Senhor lança ele por terra. Sempre Deus lança ele por terra. Mas a vontade de Satanás de me destruir
que é grande mesmo, mas ele não me toca porque eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Aleluia. Vamos orar, aleluia. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus. Oh, glória a Deus, muito forte aqui nessa noite. Súria de Calabachai, de laço, de manso e de manso. Oh Deus, eu sinto a tua presença aqui, meu Pai, neste culto, Deus. A tua presença, Senhor, neste ambiente, Pai amado, aleluia. Deus, a caminhada cristã, Senhor, aleluia, ultimamente, Pai amado, não tem sido fácil. Aleluia, temos visto, meu Deus, como Satanás tem se levantado com fúria, Deus, aleluia. Mas mediante esta palavra que eu ministrei, meu Pai, nessa noite, na unção do teu Espírito Santo, Deus, que nos desperta nessa noite a alicerçar a nossa fé, a nossa casa espiritual na tua palavra, Pai, para que Satanás não venha, Senhor, aleluia, querer nos envergonhar. E nessa noite, Deus, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda guerra espiritual, Pai, de toda batalha que o teu servo, a tua serva está enfrentando, nessa noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo principado e potestade que bate retirado do lar, do meio da família, do relacionamento, nesse momento, em nome de Jesus, porque eu sinto, meu Deus, a autoridade do céu descendo neste lugar, Deus, nessa noite. Alai, show de canterebaia, se Hanamaya, sui de la massai, de canto de face, nai de leve súria, brilhando de face, nai de leve, show de face, alando de faia, seia, anove de face, nai, libião de caia, sabe, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, meu Deus, envia, Pai, os teus anjos de guerra nessa noite, com espada de fogo, Deus, desembanhada, para guerrear juntamente conosco, Pai. E eu te peço agora unção e autoridade do teu Espírito Santo, que seja derramado sobre nós nessa noite, para nós guerrearmos, ó Pai. Oh, vai revestindo o Espírito Santo, vai revestindo-nos, ó Pai, vai revestindo-nos, ó Deus, vai revestindo nessa noite, ó Pai amado. Alamaia, suri, canderema, shai, candaramaia. Guerreia, meu irmão, guerreia, guerreia, que o Senhor está aqui no nosso meio. Guerreia, abre a tua boca e guerreia nessa noite. Amai, chori, pai, te quero. Anábia, súria, o céu está aberto sobre esse lugar. Abre a tua boca e sinta o Espírito Santo de Deus derramando unção, graça, autoridade e poder na tua vida para tu guerrear nessa noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai de encontro agora, Espírito Santo. Vai de encontro agora, Espírito Santo, da tua serva agora, Pai. Vai derramando unção, derramando a tua graça, derramando, aleluia, o poder do alto, Pai. Porque nós estamos em guerra espiritual, Deus. E nós temos que abrir a nossa boca e, aleluia, expulsar todo o mal no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, a fúria de Satanás é grande, Deus, para querer barrar a caminhada da igreja, daqueles que foram chamados pelo Senhor, Deus, para fazer a diferença, para fazer a tua obra, para levantar os caídos, Deus, aleluia, glória a Deus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, oh Pai, nós estamos orando, estamos pedindo a Deus uma cobertura espiritual sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, aleluia, sobre a nossa casa e tudo que é nosso, Deus. Não permita que Satanás toque, Pai. Oh, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Isso
missionária, toca nela bem, ministra sobre ela e deixa Deus te usar. De óculos aí, deixa escutou, olhando para ela aqui. Deus me mostra ela com uma coluna lá na casa dela, aleluia, glória a Deus. Ministra sobre a vida dela, deixa Deus te usar, missionária. Aleluia, ministra sobre a vida dela em nome de Jesus. Aleluia, ela é uma coluna ali dentro daquela casa. Aleluia, ela é uma coluna naquela casa. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O inimigo não pode rondar, o inimigo não pode entrar. Aleluia, glória a Deus, para querer fazer arruaça, não. Aleluia, mas nessa noite Deus está derramando sobre ela unção, Deus está derramando sobre ela graça, Deus está derramando sobre ela poder para guerrear naquele lar. Marcha dentro daquela casa, mulher, marcha dentro daquela casa e determina: este lar é do Senhor Jesus, este lar é do Senhor Jesus. Alamachuriando elemante que fácia, vai visitando ela agora, Espírito Santo, e vai dando autoridade para ela, Deus, para ela guerrear ali dentro daquele lar, Senhor, para ela guerrear, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe a autoridade de Deus, recebe a autoridade de Deus para guerrear ali dentro, mulher. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Deus está fazendo aí, ó. Olha o revestimento de poder aí, ó. Olha essa armadura de Deus aí, ó. Deus te revestindo, Deus te revestindo. Shaddai, Demeante, que fácia, Alamancho e Delamachai, Alaicho, isso, Jesus. Isso, Senhor. Aleluia, eu vejo bola de fogo descendo, bola de fogo descendo, bola de fogo descendo. Alamancho e Delamachai, show de Cantaramachai. Eu vejo fogo nos pés, fogo nos pés. Haram de combinância de Bialabat. Shuimanachai de Lemassúria, Anabiachai de Lemassúria de Plasma. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Ela vai chegar naquele cômodo, Pai, aleluia, ela vai orar com autoridade. Deus da glória. E ela vai ver uma diferença muito grande dentro daquele lar. Eita glória! Anóbia na chai de canta lamassúria. Eita glória, o Senhor entrando e removendo muita coisa, Deus. Olha Deus removendo, olha Deus removendo, olha Deus removendo. Alá, sarai, decolbianai. Olha Deus removendo aí, ó. Olha Deus removendo aí, ó. Eita glória! Sarai de canta lamassúria de levachai. Leichou minância de massúria. Oh, meu irmão, não fica me olhando não. Entra também, entra também, entra também. Aleluia, entra também, não fica olhando não, irmãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se envolva também, se envolva, se envolva. Aleluia, em nome de Jesus. Aqui não é mais só mais um culto de vitória, não, irmão. Aleluia, é culto de guerra e batalha espiritual, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus corta todo o laço do inimigo, Deus. Desfaz toda a armadilha, Senhor. Em nome de Jesus, contra o nosso lar, contra a nossa família, Deus. Em nome de Jesus, aqueles que ainda não foram alcançados, alcança, Espírito Santo de Deus. Salva e liberta e traz para a tua maravilhosa luz. Não permita que Satanás venha tocar em nenhum dos nossos, Deus. Todos eu coloco diante do Senhor, Pai, porque eu creio, aleluia, que a salvação do Senhor vai alcançar toda a nossa família. Nenhum ficará aqui, mas todos vão subir no arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu tomar assento, irmãos. Quero só agradecer